Flávia Zayas, tenho 29 anos, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e hoje eu moro no Arkansas, nos Estados Unidos. Fui au pair durante 1 ano e meio e a minha vida de au pair se encerrou em janeiro de 2015. Então agora são só as memórias, boas e ruins. Eu tenho um canal no YouTube, Flávia Zayas, Minha Vida Não Americana, mas eu quis dedicar esse assunto pro canal da Priscila. Primeiro porque eu aprecio o canal e porque eu adoro o Storytime. Queria fazer parte disso, então pra mim é uma honra. Obrigada, Priscila. O que eu quero contar pra vocês é como foi o meu processo pra ser au pair. Eu fiquei sabendo do programa au pair quando eu tinha mais ou menos uns 21 anos. Foi minha irmã quem me disse e eu fiquei super animada, procurei saber, pesquisei na internet, aquela animação. Porém, eu estava cursando a faculdade. E eu não cogitei nem um segundo que eu fosse deixar a faculdade pela metade. Eu não queria nenhum assunto pendente, eu não queria nada sem estar resolvido antes de eu sair do Brasil. Então, eu terminei meu curso, aí eu já tinha 23 anos de idade e estava num relacionamento sério. Embora o meu ex-namorado não fosse contra que eu fizesse au pair, eu acabei me envolvendo, achava que era difícil. Na verdade, eu nunca neguei, mas também não ia atrás. E o tempo começou a passar. O meu relacionamento terminou. Depois disso, eu decidi definitivamente fazer algo diferente na minha vida. E eu já estava com 24, 25 anos, então o tempo já estava quase esgotando. Fui tirar minha carteira de motorista, que era algo que eu não tinha, e me julguem. Mas eu morria de medo de tirar a carteira, não sei porquê. Eu não sou normalmente uma pessoa medrosa, mas eu tinha uma insegurança, achava que eu não ia passar. Comecei o processo para tirar a carteira. Se eu não conseguisse passar, eu provavelmente não poderia mais tentar au pair, pelo menos não na Cultural Care. Consegui passar de primeira, que felicidade. Deu tudo certo. Isso eu já fiz, então, quando eu tava com 25 anos, quase 26. Durante os primeiros 2 ou 3 meses, não apareceram nenhuma família. Pra quem tá no processo de ter um match com a família, sabe o quanto que isso é estressante, quanto a gente fica ansiosa. E eu, com a minha idade, aí eu já tinha 26 anos, eu estava morrendo de medo. Uma família entrou em contato comigo e eu simplesmente amei a família. Era para cuidar de 5 crianças, mas eu nem me importei. Eu gostei tanto da host mama, eu assim vi muita coisa que eu tinha em comum com ela. E eu tava sonhando em ter um match com ela. A gente conversou durante 1 mês, mais ou menos. Eu seria a primeira au pair dela. E o furacão Sandy passou por New Jersey, que era onde ela morava. Ela ia fechar comigo, ela só precisava mandar um e-mail para oficializar. E aconteceu esse furacão. Ela desistiu do programa e falou: desculpa, mas tá destruído onde eu moro. Eu não vou poder fazer parte do programa agora, mas estou muito grata e tal. Até hoje eu sinto uma dor falar sobre essa família, porque eu acho que eu ia me dar muito bem com ela. Eu não vou conseguir lembrar certinho a posição de qual, mas começou a aparecer uma família que era, inclusive o pai era brasileiro, era um cowboy, e eles ficaram mais ou menos 1 mês com o meu perfil. Eu não sei se a agência mudou, acredito que não, mas na minha época, quando uma família tinha o seu perfil, você ficava bloqueada para as outras. E essa família entrava no meu perfil e não falava comigo, e eu mandava e-mail e eu desesperada, e eles não falavam comigo. Essa família era do Texas. Aí, voltando pra New Jersey, tinha um homem que era pra eu cuidar de uma menina. Quando eu fiz a entrevista, eu fiquei meio assustada, sabe? A menina não parava de gritar. Mas eu pensava, nossa, né? No caso dele, ele tava em processo de divórcio. Eu pensava, essa criancinha tá precisando de atenção, de amor. Eu falei, até quero. Esse cara ficou mais ou menos uns 2 meses com meu perfil. Ele mandava interesse, não sei se é essa a fraseologia correta, né? Mas ele tentava se comunicar comigo, a gente chegou a fazer alguns Skypes, ele falava, não, vou fechar com você, eu esperava ele fechar, aí ele falava, não, desculpa, eu tô resolvendo um problema. Bom, no final das contas, ele decidiu voltar com a esposa dele e deixou o programa pra lá. Continua a minha saga pra conseguir família. Aí eu falei com uma família de Washington, do estado. Eram gêmeos e as crianças, ambas eram especiais. Eu fiquei animada porque eu achei que seria uma experiência nova. E segundo o perfil da família, eu teria
todo o suporte. Eu iria em todos os médicos, falaria com os psiquiatras, psicólogos, terapeutas. Então eu falei, nossa, super interessante. Mas aí eu conversei com a au pair antiga. E a au pair antiga me disse que a família era um amor, que ela tinha muita saudade das crianças, mas que a Rose, ela era louca, mas louca mesmo, de gritar, de bater porta, dela ter medo às vezes. E aí eu sabia que meu tempo estava encerrando, eu cogitei, mas falei, não. Enquanto isso, foram aparecendo outras famílias. Teve uma que era um sonho, que eu nunca vi nada igual. Uma família que, na verdade, eu não ia quase trabalhar. Eu ia trabalhar sexta e sábado para buscar as crianças de um lugar e levar para outro lugar. E essa host mom, ela era tão linda que ela chegou a agradecer, que eu tinha conversado com ela por e-mail só, mas que ela já estava conversando com uma outra moça, com uma outra au pair, e que ela estava fechando com essa au pair. Pensa bem, se trabalhar 2 vezes a semana, eu deveria até arrumar as coisas, assim, fazer laundry, mas para cuidar de adolescente, e era só mesmo para eu dirigir, para eles irem para casa do pai, passar uma semana lá e depois voltar. Pensa bem, né? Não consegui. Teve uma que eram chineses, e eles me ligaram, e aquele meu inglês terrível, e eles tinham um sotaque forte, eu não conseguia entender nada. E eles ficaram super irritados comigo e desligaram na minha cara e colocaram lá que não queria eu como au pair por causa do meu inglês, coitada de mim. E também teve uma família do Texas, que eram 3 filhos, que eu não tive aquele feeling, mas parecia ser uma família ok. E que, gente, olha que besteira, não façam isso, tá? Eu tinha feito uma brincadeira com um amigo meu no Skype. Brincadeira mesmo, assim, brincadeira. Eu não gosto de um posicionamento, eu sou má, eu sou garota, né? Má, não, eu acho legal a gente fazer as coisas, tentar fazer o bem, boas ações. Mas eu tinha brincado numa situação específica e coloquei em inglês no status do Skype que eu era uma pessoa má e rebelde. E ela não gostou disso. Eu acho que eu também não ia gostar, né? Enfim, a minha agente alertou, eu tirei, né? Eu não tinha nem lembrado, eu acho que eu já tinha colocado isso há alguns anos, não era uma coisa que eu nem lembrava direito. E aí o meu tempo estava encerrando, eu já estava sofrendo muito. Faltava mais ou menos uns 5 meses para ser a data limite para eu poder ser au pair, para eu poder encontrar uma família, porque eu já estava caminhando para os 27 anos. Foi quando teve uma promoção na Au Pair Care para fazer a inscrição e eu falei, por que não? Tentei na Au Pair Care. Na Au Pair Care eu falei com 3 famílias. Essas 3 famílias, primeiro eu conversei com uma família vegana, que eu tinha gostado muito do perfil, que era para eu cuidar de 2 meninos, mas ela preferiu outra au pair. Aí eu conversei com uma outra, que era para eu cuidar de 2 bebês, que eu tinha gostado muito dela. Ela falou que ia pensar e ficou lá 1 mês, 2 meses sem nem falar comigo, mas ela vai voltar a falar comigo. Aí eu conversei com uma família de Brooklyn, que eu ia cuidar de 2 crianças, eu tinha amado a família. E a mulher disse que ia fechar comigo, e o meu tempo estava finalizando. Inclusive, quando eu fiz a minha inscrição na Au Pair Care, eu precisei assinar um documento de responsabilidade, que eu estava ciente de que eu tinha pouco tempo, né, para encontrar uma família. Aí eu me lembro que essa família, né, de Brooklyn disse que ia fechar comigo e tinha um prazo e faltava acho que 2 semanas para acabar meu prazo ou menos. Essa família conversou comigo quando faltavam 4 dias para encerrar meu prazo. A host mom falou que ela ainda não tinha todo o dinheiro e que ela só teria depois do meu prazo e pediu desculpa. Eu me lembro que eu comecei a chorar muito. A minha mãe veio falar comigo e eu disse, mãe, não vou ser au pair. Nunca vi igual. Eu tinha tido tipo um azar. Tirando a Texas, que foi um erro meu mesmo, todos os outros eles me elogiavam, falavam que era excelente meu perfil. E eu sou professora, eu tinha muita experiência em cuidar de criança, eu já tinha feito alguns trabalhos relacionados à criança. Tinha mais horas do que precisava, enfim, era bem triste. Eu tava muito triste, eu chorei muito. E minha mãe falou assim, Flávia, você ainda tem aí 1 semana pela frente. Eu falei, mãe, tenho 4 dias pela frente. Se eu não conseguir durante 1 ano, em 2 empresas, né, eu não vou conseguir nesses últimos 4 dias. E minha mãe olhou pra mim e falou, Flávia, você tem até o último dia, então você pode conseguir até o último dia.
Aquela segunda família que eu tinha conversado para cuidar de 2 bebês me mandou um e-mail no dia seguinte, então faltavam 3 dias para minha deadline. E ela perguntou se eu ainda queria ser au pair dela. Eu falei, não acredito. Não acredito, não acredito. E aí, né, eu quase morri de gritar assim. Ainda bem que era só um e-mail, ela não me viu gritando. Eu estava desesperada, muito feliz. E consegui fazer o meu mega. Mas na verdade, eu tive que sofrer um pouco. Porque ela mandou toda a documentação e a agência não tinha respondido. Aí quando faltava 2 dias pra ser minha deadline, ela falou, Flávia, eu tô fazendo de tudo, mas eu não sei. Porque o seu perfil vai sair do ar. E eu consegui oficializar meu match no último dia. Gente, eu não tô brincando. Não foi assim no último mês, na última semana. Foi no último dia. Aquele era meu dia de deadline. Foi o dia que eu consegui. Eu não pude acreditar. Claro que minha mãe, né, falou aquela frase de mãe, você viu? Eu te avisei, podia ser no último dia. E foi, eu consegui no último dia. Cultural Care me mandou um e-mail falando, sinto muito pelo que aconteceu, blá blá blá. Mas enfim, eu consegui fechar com a Au Pair Care. Pra eu tirar meu visto, foi aquele estresse, eu viajei pra Brasília e eu assim, nossa, eu tinha ânsia. Eu peguei o táxi, chegou a ser engraçado, o taxista ria de mim, eu fazia... Eu ficava desse jeito, que eu tava tão ansiosa que eu queria vomitar. Mas foi super tranquila a minha entrevista, meu visto foi aprovado. Fiquei naquela ansiedade pro meu passaporte chegar, chegou em tempo. Cheguei nos Estados Unidos dia 26 de agosto de 2013. Eu fiz 27 anos dia 9 de setembro de 2013. Foi um final feliz. Para as meninas aí que já estão com 25, 26 anos e já estão todas sofrendo, não precisa achar que com vocês a história de vocês será a mesma que a minha, de muito sofrimento, né? Cada história é única, pode ser que vocês consigam bem rápido. Outra coisa, né? Tem até o último dia. Não é que minha mãe estava certa? Que eu costumo falar quando alguém me pergunta, você acha que eu deveria ir? Bom, primeiro eu não tenho que achar nada, né? Você tem que ver o que é prioridade, o que você quer, se você está disposta a engolir sapo, se você está disposta a viver algumas coisas difíceis e ter que aguentar isso longe dos seus amigos, da sua mãe, da sua zona de conforto, né? Mas é aquilo, se você não tentar, você não vai saber como é que foi. Se você tiver uma experiência muito ruim, o máximo que pode acontecer com você é o quê? Voltar pra casa. Então, assim, tem muita gente que relata coisas bem difíceis, mas a pessoa tem oportunidade de voltar pra casa. É uma questão de escolha. Então, você pode fazer a sua escolha. Vir aqui para os Estados Unidos com a ideia de que vai ser tudo muito glamuroso, tudo muito perfeito, que você vai estar em Nova York, fazer tudo divertido. Em partes é verdade, mas não é todo o tempo. A sua maior parte do tempo é dedicada com as crianças, é dedicada com a família, e aí você tá longe de casa, lida com a saudade, lida com cultura diferente. Então eu tive altos e baixos, coisas muito difíceis para viver, mas também teve muitas coisas boas, né? Foi muito bom cuidar de criança, embora tivessem alguns dias que as crianças estivessem realmente me fazendo ficar louca. No geral, era muito bom cuidar das crianças, assim, era o meu momento delicioso e fiz amizades que elas perduram até hoje, eu acredito que vai perdurar a vida inteira. Eu fiz coisas na minha vida, eu não achava que eu ia ter oportunidade. Eu mudei como pessoa, não sou mais a mesma. Aprendi a valorizar coisas que antes eu não valorizava, coisas que eu não prestava atenção, e comecei também a ser um pouco mais crítica em relação a mim mesma, a como eu devo agir, as coisas que eu não devo me importar. Entendi melhor em relação a diferenças culturais, aprendi língua inglesa, então teve muitas coisas boas. Foi muito bom dividir a minha história com vocês. Eu espero que para quem está enfrentando o processo, beirando os 27 anos, que tenha muita sorte, que dê tudo certo, que consiga antes do último dia, mas se for para conseguir, nem que seja no último dia, ok? Ó, um beijão e tudo de bom para vocês.